Bem-vindo ao Intergender Action, um projeto Erasmus Plus financiado pela Comissão Europeia. Neste capítulo, vamos falar sobre preconceitos e estereótipos na comunicação profissional e sobre como reconhecê-los e geri-los na comunicação cotidiana no local de trabalho. Falar de preconceitos e estereótipos pode parecer abstrato ou teórico. Na realidade, trata-se de mecanismos muito concretos que influenciam a forma como nos relacionamos com os colegas, tomamos decisões e gerimos as nossas equipas todos os dias. Muitas vezes carregamos-los connosco de forma automática e inconsciente, simplesmente porque estão enraizados na cultura em que vivemos. Um preconceito, por definição, é um atalho mental que o nosso cérebro utiliza para processar a informação mais rapidamente. Trata-se de um mecanismo evolutivo, mas num contexto profissional pode tornar-se um obstáculo sério. Pense, por exemplo, quando durante uma reunião tendemos a ouvir com mais atenção um homem que fala num tom decisivo, em comparação com uma mulher que exprime as mesmas ideias com um estilo de comunicação mais colaborativo. Este é um caso típico de preconceito inconsciente de género. O mesmo se aplica à dinâmica geracional. Por vezes, quando os gestores mais experientes subestimam as propostas dos colegas mais jovens, talvez por os considerarem inexperientes ou demasiado impulsivos. Por outro lado, os mais jovens podem pensar que os seus colegas mais velhos estão presos ao passado ou não estão atualizados em relação às novas tecnologias. Em ambos os casos, estamos a falar de estereótipos que podem minar a confiança mútua e dificultar a colaboração. A investigação confirma que estes fenómenos são generalizados. De acordo com um relatório recente do Eurostat, 40% dos trabalhadores na Europa referem tensões relacionadas com as diferenças geracionais, especialmente nas formas de comunicação e nas expectativas de trabalho. Quando estes estereótipos se infiltram na comunicação cotidiana, nos e-mails, nos comentários, nas reuniões, corre-se o risco de excluir alguém, de fazer com que uma pessoa se sinta inadequada apenas por causa da sua idade ou género. E muitas vezes tudo isto acontece sem más intenções. Então, como é que podemos reconhecer e gerir estes estereótipos? O primeiro passo é a consciencialização. Pare por um momento e pergunte a si próprio: estou a ouvir esta pessoa pelo que ela está a dizer? Ou o meu julgamento é influenciado pela pessoa que está à minha frente? Estou a utilizar uma linguagem inclusiva ou estou a repetir formas estereotipadas, como és demasiado jovem para compreender ou devias ser mais agressivo para ganhares respeito? Estar consciente significa também observar o contexto em que trabalhamos. As reuniões, por exemplo, são um espaço fundamental. Quem fala mais vezes? Quem é interrompido com mais frequência? Quem recebe mais crédito pelas ideias expressas? Estas dinâmicas dizem muito sobre a forma como a comunicação é vivida e filtrada através de preconceitos implícitos. Outro aspecto fundamental é a linguagem. As palavras que escolhemos dizem muito sobre os nossos valores e a nossa cultura. Utilizar uma linguagem inclusiva não é apenas uma questão de politicamente correto, mas de respeito e reconhecimento da identidade do outro. Dizer colaboradores, em vez de membros da equipa, ou evitar expressões paternalistas quando se dirige a colegas mais jovens, pode fazer uma grande diferença. Para nos ajudar a desenvolver esta consciência, podemos utilizar algumas ferramentas práticas. Uma das mais populares é o IAT, Implicit Association Test, desenvolvido por Harvard, que nos ajuda a identificar os nossos preconceitos inconscientes relacionados com o género, a idade, a etnia e outros fatores. É um bom ponto de partida para refletir sobre a forma como percepcionamos os outros. Outra ferramenta útil é o Bias Interrupter Toolkit do Center for Work-Life Law, que oferece estratégias concretas para intervir em situações cotidianas em que surgem preconceitos, como dar feedback, conduzir reuniões ou gerir entrevistas. Por exemplo, sugere que se façam perguntas específicas como: em que se baseia esta avaliação? Ou aplicamos o mesmo critério a todos os candidatos? Para tornar os processos de tomada de decisão mais objetivos. O método das reuniões estruturadas também pode fazer a diferença. Em vez de deixar falar sempre as mesmas pessoas, pode estabelecer-se uma ordem de intervenções ou atribuir papéis rotativos. Isto permite que vozes menos ouvidas, como as dos jovens ou das mulheres, surjam. Outra estratégia é a tutoria inversa, em que os trabalhadores mais jovens oferecem apoio ou formação a colegas séniores sobre temas como a tecnologia, a comunicação digital ou a linguagem inclusiva. Esta inversão da dinâmica tradicional ajuda a desmantelar preconceitos mútuos. Por último, as palavras são importantes, é por isso que a linguagem inclusiva é um aliado valioso. Evitar expressões paternalistas, utilizar pronomes neutros em termos de género sempre que possível
e nomear explicitamente as mulheres em cargos de liderança ajuda a criar um ambiente mais equitativo. É claro que abordar estes mecanismos não significa tornar-se perfeito de um dia para o outro, mas significa iniciar uma viagem. As organizações que investem na formação em diversidade, inclusão e comunicação consciente estão agora mais aptas a reter talentos, a enfrentar desafios complexos e a crescer de forma sustentável. É tudo por hoje, obrigado por ouvir o nosso podcast Intergeneration. Se quiser continuar a aprender sobre inclusão e diversidade de género e intergeracional, visite o nosso sítio web oficial intergeneration.eu e siga-nos nas redes sociais. Financiado pela União Europeia, as opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência Erasmus Plus France Education Formation. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por elas. Este trabalho está licenciado sob a licença internacional Creative Commons Atribuição com Partilhamento pela mesma licença 4.0. Para ver uma cópia desta licença, visite http://dos.croper.licença.by/4.0. Os logotipos estão excluídos desta licença.